Alô, alô. Bom dia a todos. Então, para quem não me conhece, eu sou o Ivan e vou estar aqui como um estranho no ninho, sabe? Porque eu sou de Curitiba, ultimamente mais conhecida como República de Curitiba, né? É outro país lá, né? A gente tem outra realidade. A escalada lá também é uma outra realidade daqui, né? Não é tão assim na nossa cara. Vocês têm, digamos, o maior playground que existe no mundo de escalada. Vocês têm aqui, que nem o brinco, né? Você desce do ponto do ônibus e sai escalando, sabe? Lá, a escaladinha mais perto envolve brincando, né? 15, 20 minutos caminhando para cima, pelo menos. E lá no Marumbi a situação é um pouco mais complexa, é pelo menos 1 hora de pernada com mochilão nas costas. Eu vou repetir algumas coisas que o Miguel falou, até porque a gente não conversou, e provavelmente eu vou falar algumas coisas que o Fred vai falar. Mas vamos nos complementando aqui, porque a gente está aqui para discutir o assunto e para chegar em recomendações e conclusões, e ninguém é dono da verdade absoluta, e isso é bom, né? É bom que a gente possa ter essa pluralidade de ideias aí e poder cada um dar a sua opinião e trazer a sua experiência. Eu vou começar com um pequeno histórico, tá? Como são lá no Paraná os grampos. Então, na década de 40 e 50, os grampos eram grandes, longos. Normalmente, os próprios escaladores forjavam seus grampos. Uma pessoa histórica lá, o professor, que era um austríaco, que começou a escalar no Marumbi na década de 40, ele mesmo pegava o aço, ia na ferreira, sei lá onde ele ia, e forjava os grampos de escalada dele, forjava as talhadeiras, porque não tinha material de talhadeira para poder colocar o grampo, ia lá e colocava os grampos dele, e esses grampos, alguns estão lá até hoje, de 1940, então vocês podem ter ideia que o troço tem 80 anos na parede. Tá? Esses aqui é um que saiu aqueles ali são alguns grampos que saíram da fenda 1. Então esse grampo aqui, ó, por exemplo, saiu da fenda 1, que foi conquistada no começo da década de 50. Na década de 60, assim, os grampos já foram ficando mais curtos, né? O pessoal já foi partindo para material já industrializado, quer dizer, barras prontas, barras sextavadas, barras quadradas, que facilitavam o chumbamento, então era já uma outra técnica. Para quem não sabe também, nesses primeiros grampos aqui, ó, o pessoal escalava com bota cardada e bordado com corda de sisal no couro, e eles não tinham como costurar. Então eles chegavam no grampo, o cara se desencordava, passava a corda de sisal por dentro do leite do grampo e se encordava de novo. Então por isso que os caras treinavam fazer lais de guia com uma mão só. O cara chega lá e já se desencorda, passa a corda, se encorda de novo e continua escalando. Era mais ou menos a técnica da época. Já nos anos 70, o pessoal já começou a fazer grampos melhores acabados, né? E surgiu a ideia também do que a gente chama de grampo perfeito, né? Que é um grampo recortado de chapa, não é nem soldado, nem feito de outra maneira. Pega uma chapa, recorta ele, usina e faz o grampo. E começou algumas alternativas aqui, ó, que são algum método de chumbamento do grampo, não só por compressão. Porque o Miguel não falou, mas a instalação do grampo por compressão é extremamente delicada. Então, se a pessoa não sabe colocar um grampo e ele não cantar na hora da batida, esse grampo é duvidoso. Eu conto uma historinha só para exemplificar. No ano de 89, eu fui escalar na Ilha do Mel com um companheiro e tal. A gente foi fazer uma viazinha que era grampeada. Logo na primeira costura, ele costurou a primeira costura, escalou mais um pouco. Era uma parede levemente negativa, ele caiu e o grampo era batido com as famosas chapinhas, chapinha de cálcio. Simplesmente a corda nem tensionou, gente. O troço, a hora que deu o esticão, eu só vi chapinha voando assim. E o meu amigo, por sorte, só quebrou o braço. Podia ter morrido, porque tinha uma pedra do lado que ele podia ter dado com a coluna e podia ter sido um acidente gravíssimo. Só custou 3 meses de braço quebrado e está aí até hoje escalando. Ainda bem. Mais pra frente, em 92, então para quem não sabe, a gente abriu a Bonnier em 91 como uma oficina, começamos a trabalhar na área mecânica, eu era técnica eletrotécnica, mais tarde eu vim entrar na engenharia mecânica e começar a me dedicar a isso. E nós começamos produzindo grampos também, para nós mesmos, escaladores, né? Então ali alguns modelos dos grampos que a gente produziu, inclusive esses com as cunhazinhas aqui para poder chumbar melhor, zingado normal, né, com galvanização a fogo, com aplicação de um PU em cima do galvanizado a fogo, para poder resistir mais. E, ao contrário, lá no Paraná os grampos são quase todos virados colete para baixo. É uma questão de análise mais do problema, então lá os grampos o pessoal já se tocou, que eles entortam e que foram batidos colete para baixo já para evitar esse problema.
Em 1993, a gente teve uma parceria com uma empresa que chama Ortec, que também é um outro escalador lá do Paraná, que é o Fábio, e ele encomendou da gente a primeira ferramenta de chapeleta que eu tenho notícia no Brasil. Nós fabricamos a ferramenta e ele estampava as peças, famosa chapeleta Ortec, aqui, ó, que é essa chapeletinha que teve como base uma chapeleta da Betsy. Aí a gente começou a desenvolver essas chapeletas, vimos que elas deixavam a desejar e que o grampo também tinha esses problemas de instalação. Eu mesmo já tive problema, a gente começa a via, vai batendo o grampo, ele canta, fica uma maravilha, não sei o quê. Depois do quinto grampo já não entra, porque a talhadeira gastou, o granito é duro, daí o já fica um pouco para fora, e daí você tem que descer, tem que ter outra talhadeira. Então começou esse tipo de... Naquela época a gente não existia furadeira ainda, né? Que hoje é uma maravilha da tecnologia, né? Então ficava lá 40, 50 minutos pendurado na roubada para bater o grampo. Em 98 a gente veio com a chapeleta dupla. A chapeleta dupla veio antes da simples e ela veio com a ideia de substituir o grampo no seu principal problema da chapeleta, que é a impossibilidade de você poder rapelar diretamente da chapeleta. Aí a gente quebrou a cabeça e falou, pô, vamos fazer uma chapeleta que dê para rapelar, né? Pelo menos um troço mais simples, né? E realmente foi a primeira no mundo, não sei, não tive notícia de outra. Depois de 2008, que eu dei uma para o gerente da Mamute, e a Mamute lançou uma chapa, algo meio parecido lá. Né? Em 2001, a gente teve que lançar a chapeleta dupla por exigência de vocês, os escaladores. Os próprios escaladores ligavam para a gente e falavam, pô, mas não tem uma chapeleta normal? Aquela uma chapinha dobrada, assim, só para a gente costurar? A gente não precisa rapelar de toda a costura da via, sabe? Tipo, um troço meio contrassenso. A gente pensou bem, não, vamos fazer uma ferramenta, vamos desenvolver uma chapeleta simples. A gente fez ela, digamos, na mesma ideia, na mesma proporção, na mesma estrutura da própria chapeleta dupla. Aí, seguindo nesse ramo de ancoragens, a gente veio se aprimorando, né? E agora, para quem não sabe, tem a questão de acesso por corda, que é mais conhecido aí como alpinismo industrial, que agora já tem normas do Ministério do Trabalho, tem a NR35, tem o anexo 1, que é justo acesso por corda. Então, muita coisa que era feito assim, por alpinistas ou por montanhistas experientes, levando as técnicas para dentro do trabalho, porque facilitam muito a vida. Então, isso aí agora já é norma, já é regulamentado, já é uma profissão, já tem um reconhecimento, já tem certificação, e a gente veio lançar em 2012 essa ancoragem profissional, que a gente chama de EcoPro, que é uma chapeletona, resumindo, que aceita carregamento em diversas direções, tem uma estrutura bem mais robusta e é feita para o trabalho industrial ou predial, que é o trabalho em altura no ambiente urbano. E em 2015 a gente lançou uma nova chapeletinha que muitos devem conhecer, que a gente chamou de Pingo, que é na realidade um aproveitamento. A gente, na produção da EcoPro aqui, a gente tem um retalho do buraco do furo. E esse material é inox, custa caro, é certificado, é um material, digamos, de primeira qualidade, e a gente não queria simplesmente destinar esse material para sucata. Então, pô, um material muito bom desse aqui pode ajudar muito a escalada. E a gente desenvolveu essa chapeletinha também pensando em poder passar a corda dentro, e não só passar a corda, mas ela ser mais amigável ao mosquetão, porque a chapeletinha fina de 3 milímetros, dependendo, ela machuca o mosquetão, principalmente as chapeletas que não seguem os requisitos da OEAA de arredondar os cantos e quebrar e biselar todos os cantos da chapa. Tem chapa que eles deixam o canto 90 graus vivo, e essas destroem os mosquetões, e daí os mosquetões, a pessoa não tem o cuidado, ela usa o mesmo mosquetão da chapa na corda, acaba danificando a corda. Então, pensando nisso, a gente fez essa chapeletinha aqui, um pouco mais, ela tem um custo de mão de obra, e a gente repassou isso integralmente para os escaladores. Eu considero, na minha planilha de custo lá, o preço desse material indo para a sucata, para poder tornar um processo viável e para poder vender esse material. Então a gente agrega um valor com a mão de obra, mas como se o material fosse realmente sucata. Então aqui ele pôs a figurinha, eu pus a figurinha mais completa, né? Na realidade são os testes IAA aí, os 25 kN radial, os 15 kN axiais, e para grampos colados, mais um momento de torção aqui para teste justamente do químico da colagem. Eu coloquei ali resistências mínimas também, uma tabela da OEA,
dizendo as resistências mínimas exigidas para as ancoragens, mosquetões, as fitas e os arneses aí, para vocês terem uma ideia do que é as cargas mínimas que a UIAA recomenda. Você pode ver que a UIAA ela é uma entidade que ela não obriga nada a fazer ninguém também, gente. Não é assim que a gente tem que ela obriga que a gente faça que não esteja dentro dos regulamentos dela, nós estamos errados. Não é bem assim. Todas as colocações da UIAA são recomendações. São recomendações que devem ser seguidas. Óbvio que nem a Flávia falou, o juiz é um problema, uma questão de interpretação, e um juiz pode achar que uma recomendação não poderia não ser seguida. Então, é uma questão que cada caso é um caso. Não nos cabe agora conseguir avaliar. Esse é o teste dos requisitos das cordas dinâmicas que o Miguel tinha colocado aí, ao contrário, só para não querer corrigir, mas é um fator 1,70 e poucos, é um pouco mais light, tem um requisito para corda simples e dupla e outro para cordas gêmeas, elas trabalham junto, a massa de queda, e como ele falou, essa força não pode superar os 12 kN. Só que a realidade das cordas no mercado é muito superior a isso. As cordas hoje estão em média de 7 a 8 kN de impacto. Então, é uma realidade bem diferente de quando foram criadas as normas. As cordas têm evoluído muito e isso é bom para nós. E daí, aprimorando a formulinha, a BEAL fornece para nós no site dela essa aproximação da força de impacto na corda, né? E eles dão uma coisa que é o mais difícil, sabe? Que é você conseguir esses numerinhos aqui embaixo, ó, esse valor do K que entra dentro da fórmula lá, que eles, como fabricante, dão. Mas se você não tiver esse número, para você levantar ele é extremamente complicado. Eu coloquei isso aqui para daí a gente entender melhor aqui, ó, um pouco uma análise matemática com uma corda dessa, de uma queda guiando, tá? E essa queda aqui são dois exemplos bem simples, para a gente entender como varia um pouco a força da queda, que não é algo tão linear. Então, é sempre 40 metros de corda envolvido, só que no primeiro caso são 10 metros para fazer o L1 aqui, ou seja, e 30 metros a parte do L2. E no outro caso, ao contrário, como se o L1 fosse 30 metros e o L2 fosse 10 metros. Vocês podem ver ali que a força de choque chega com 10 kN, a outra 6 kN, e aqui aquilo que o Miguel falou, na força, no grampo, na ancoragem, é o dobro da força da corda, porque a corda é o momento da retenção da queda, ocorre um equilíbrio das forças, então de um lado a gente tem a força do escalador caindo, do outro lado a gente tem a força da pessoa que está dando a segurança, e ao momento que a queda para, essas forças são iguais. E na ancoragem a gente tem o dobro da força. Então nesse caso aqui, ó, a força chegaria a 15 kN na ancoragem, e no segundo caso chegaria a 10 kN na ancoragem. Vocês podem ver que a queda é bem maior, mas não é o dobro da força. É só um exemplo aí matemático, tá? Isso aqui é na internet, a gente não precisa se preocupar com a matematiqueira. Não precisam fazer conta na hora que vocês estão lá longe do grampo, olhando para a costura, tá? E falar, ah meu Deus, vai dar 12 kN. Até esses 12 kN, tá, pessoal, para quem não sabe, eles nasceram, na realidade, num requisito do corpo humano, tá? O corpo humano não suporta impactos acima de 12 kN. Então, as cordas são limitadas em 12 kN por isso. E isso já considerando uma pessoa em forma, escalador e tal. Tanto que hoje, nas normas de trabalho, essa força é limitada em 6 kN. Então, é bem menor na questão de trabalho do que na questão do esporte. Aqui, a própria BEAL fornece aí essas figurinhas, né? E aqui entram algumas outras variáveis na conta para a gente entender um pouco da força, tá? Então aqui tem um modelinho da queda, mais ou menos o que é cada uma das quedas, o atrito, e aqui entram as cordas, as forças de impacto de cada corda e o método que você dá segurança. Então o gri-gri e um ATC 18, que é uma segurança mais dinâmica. Vocês podem ver a diferença da carga, e aqui o que é amarelo, vermelho são as mesmas cordas, né? O roxo, amarelo e vermelho são tipos de cordas. Cada uma com uma força de impacto diferente. Então você pode ver aqui, vamos pegar o caso vermelho dessa corda que é para 12 kN de impacto. Um asseguramento dinâmico chega a 8 kN a força. Um gri-gri vai a 14. Então começa a ficar mais complexo um pouco, porque dependendo da segurança e quem estiver dando segurança, a gente vai ter um resultado diferente na ancoragem. Isso aqui, na nossa questão que estamos discutindo aqui, ancoragens fixas, não é algo tão crítico, porque as ancoragens fixas, como a gente viu, suportam uma carga tremenda.
Agora, quando está naquele nantezinho, na pendinha, que sabe Deus se aguenta o teu peso, né? E uma segurança dinâmica é sempre muito positiva para as proteções, principalmente as mais débeis. Então vocês têm que estar conscientes que às vezes o cara caiu um pouco mais, é melhor do que ele caiu um pouco menos. Na questão das forças, não na questão dele bater o pé no platô e quebrar o pé. Então, tipo, tem que levar isso em consideração também. Então aqui temos dois casos, né? Aqui mais para frente, ele começa daí a entrar com mais uma variável, a questão do atrito. Então, o atrito da corda na rocha ou o atrito da corda num teto, o que faz com que a corda se comporte de uma maneira diferente, minha gente. E muito ao contrário do que a gente às vezes pensa, que o atrito é benéfico porque vai diluir a força da corda na rocha, isso não é verdade, minha gente. Essas experiências aí acabaram mostrando que quanto mais atrito a corda tiver na rocha ou esses pontos de bloqueio, é como se isolasse o resto da corda e o trecho que vai absorver a queda fica restrito ao da última costura. Então, praticamente torna uma queda de fator 1, fator 0,5 em próprio fator 2, que é uma queda bem mais perigosa. Então, aquele atrito que você tem que arrastar a corda, que nem já aconteceu, você tem que parar na lance, puxar a corda na boca para conseguir dar mais um movimento, é perigoso. Não é, ele não está ajudando. Ele, além de estar atrapalhando a movimentação e a tua escalada, ele pode estar isolando todo o comportamento da corda e você ter uma força de impacto muito maior no final das contas. Bom, aí ele falou das cargas, eu estou só resumindo aqui. Então, quando a gente tem uma chapeleta colocada lá, a gente tem esses 3 tipos de carregamento. Na realidade, é sempre ao contrário, né? A gente tem uma força em qualquer direção aqui, que é uma força resultante, que no chupador se traduz em uma carga axial e uma carga radial, ou seja, uma de cisalhamento e uma de tração. Então, tudo dentro do material também se distribui dessa maneira. Então, quando a gente nunca cai exclusivamente arrancando um grampo e nunca cai só cisalhando um grampo. É sempre uma composição de forças que é difícil determinar antes de você cair ou mesmo depois, né? A não ser que filme, câmera lenta, fotografe. Então, esses testes que a gente faz, eles são muito unidirecionais, sabe? E a queda mesmo, durante a queda, a força começa num sentido e termina em outro, porque você está caindo, às vezes tem queda pendular, às vezes do outro tipo, a própria se empurrou mais da parede ou não, foi mais para longe ou mais perto, a parede é positiva, a parede é negativa. Então tem essas variáveis aí que influem tudo no resultado final. Então por isso aquela busca, às vezes que o pessoal tem, mas qual é a fórmula que eu calculo a força da queda? Pô, não tem. Essa aí estamos devendo, não tem. Bom, aí alguns dos materiais, né? Vamos falar um pouco aí do que tem no mercado acessível para a gente poder fabricar essas proteções. Então, as carbono, né? Que daí no caso tem que ter um tratamento aí para não sofrer a corrosão excessiva, né? Pode ser galvanizado eletrolítico a fogo. A vantagem é um baixo custo, tem uma média resistência mecânica e baixa resistência à corrosão. Esse é o calcanhar de Aquiles do 1020. Ou do 1045, ou de qualquer aço carbono, sendo que o 1020 aqui, o que o Miguel falou, ele tem a vantagem de ser isento a problemas de solda. Então, se você pegar o 1020 e soldar, normalmente vai dar certo, sabe? Ele é um trouble free. Mas se pegar um outro aço qualquer e soldar, é quase certeza que você vai ter problema de soldagem. Qualquer outro aço que fuja do 1020, você já tem que ter um procedimento, já tem que fazer uma série de tratamentos, já tem que seguir um eletrodo. Então, aquela coisa eu até gosto até nas nossas discussões surgiu aí, não vamos falar em artesanal, porque nem tudo que é artesanal é ruim, sabe? É o fundo de quintal que é o problema, sabe? Aquela pessoa que está fazendo a coisa e não sabe o que está fazendo. Porque se você pegar aí um super joalheiro, um super mecânico, que faz um carro de fundo de quintal que vale 2 milhões de dólares, óbvio que não é um troço assim que é vagabundo, né? Digamos em termos. Bom, o ácido inoxidável, minha gente, é um problema na questão que a gente fala assim, fala ácido inoxidável, você está falando de um grupo de centenas de ligas de aço, e principalmente alguns grandes grupos. Então, desses grandes grupos, eu citei aqui
para a gente ter mais à mão, os austeníticos, os duplex e esses HCR aí, que na realidade também são chamados de superausteníticos, que na realidade são os aços que nos interessam, porque são os aços que têm maior resistência à corrosão. Os ferríticos, martensíticos, eles têm outras aplicações industriais, mas não servem no nosso dia a dia aqui, né? As vantagens, né? Ele tem uma boa relação de custo-benefício, ele é mais caro que o aço carbono, lógico, mas ele traz vantagens para isso também. Tem uma excelente resistência mecânica, todos os aços austeníticos aqui, eles têm um bom alongamento, o que para nós é uma questão de absorção de energia. A resistência à corrosão, sendo aqui que tem o problema da corrosão galvânica e do ASCC em aços austeníticos, eu diria até que o austenítico, o calcanhar de Aquiles é a corrosão sob tensão, é o calcanhar de Aquiles. Isso vem, a gente vai ver mais para frente um pouquinho, mas vem principalmente por causa do níquel como componente de liga. Inerte ao meio ambiente, isso é uma coisa que não cita muito na literatura, ninguém cita em lugar nenhum, tá? Mas eu vou contar uma historinha só para ilustrar para vocês aqui. Quando eu estive na Espanha a primeira vez, em 2006, escalando, eu comecei a reparar no calcário, de longe, altas faixas brancas, assim, sabe? E eu comecei a achar aquilo estranho, né? Falei, por que tem aquelas faixas brancas na pedra, né? Aí quando eu cheguei perto, eu comecei a reparar que cada faixa branca daquela estava embaixo de uma chapeleta. E embaixo daquela chapeleta estava branco porque o calcário lá é cinza, mas ele é cinza por causa do musgo ou líquen, eu não sou biólogo, não sei exatamente a diferença, tá? E que as chapeletas, por serem zincadas e o zinco ser bactericida, mas ele simplesmente mata todo o líquen que está aonde a água escorre naquela chapeleta. E eu comecei a reparar que as chapeletas de inox não ocorriam isso. As chapeletas de inox não têm essas faixas brancas embaixo. E comecei a reparar no Brasil também. Então você começa a olhar aqui no Brasil, nos grampos, ou em volta dos grampos, principalmente os zincados, mas os que não estão zincados, mas já estão em estado de corrosão e tem produtos de corrosão escorrendo, também matam tudo que está na linha. E isso aí, infelizmente, tem uma literatura atrás. O aço inox é inerte, ele não compromete nada no meio ambiente. Bom, e por fim nós temos o titânio, né? O titânio, tudo de bom. O único problema é o custo. Então tem uma boa resistência mecânica, não vou dizer que é excelente, porque é um pouco abaixo da do aço inox, mas é suficiente. E excelente resistência à corrosão, né? O titânio é praticamente, eu acho que melhor que o titânio é ainda só o adamantium, né? Quando o Wolverine chegar na Terra, né? Assim que o adamantium estiver disponível aí para nós, com certeza vai ser o supra-sumo, tá? Mas o único probleminha é o custo elevado. E daí, para isso, eu trouxe aqui uma comparaçãozinha de materiais com alguns numerozinhos para a gente entender melhor. Então, na primeira coluna ali, o aço carbono, o inox 304, 316, o duplex 2205, depois o Fred vai falar sobre ele, mas é um dos mais simples que tem aí, o 904L, que é o tal do HCR, e o titânio grau 2. Então tem aqui uma comparação das tensões de ruptura, a tensão de escoamento, o alongamento em porcentagem, a dureza dele, só para ter uma ideia, estão todos mais ou menos na mesma faixa de dureza. E por último aqui, ó, eu coloquei o valor por quilo, para a gente ter uma ideia do preço da brincadeira. Todos esses outros aços aqui têm um peso específico mais ou menos parecido, então a relação por quilo é direta. O titânio tem uma relação diferente de peso. Então, os R$500 por quilo ali, para a gente poder comparar com o aço, seria considerado R$285 o quilo, porque ele pesa bem menos, né? Então, como ele pesa menos, com a mesma quantidade de quilos, a gente fabrica mais chapas. Então, só para ter uma ideia. Então, você pode ver, a ordem é meio crescente, né? A gente parte de R$5, ali R$1.045, que seria um aço para estampar uma chapeleta comum, sabe? Até os 285 do titânio. Passando ali por R$180 do 904, R$ 125 do duplex, e já é 5 vezes mais caro que o 316. Então, infelizmente, a gente vive no mundo real, né? E que a gente tem que pagar para poder fabricar as coisas e para poder comprar e para poder usar. E essa relação custo-benefício tem que ser levada em conta na hora de fazer as coisas. Eu sou da opinião que se todo mundo pudesse andar de Porsche na rua, seria o ideal, entende? Mas nem todo mundo pode comprar o seu Porsche. E o Fusquinha, ou o Uno, tal, se serve para o propósito de você se locomover, né? Não talvez com o mesmo conforto, nem com a mesma velocidade, mas é útil.
Aí ele falou aqui, mas eu reforço, né? A gente tem hoje dois métodos principais de chumbamento, que é o chumbamento mecânico e o chumbamento químico. Eles têm desempenhos diferentes e já é comprovado que o chumbamento químico é muito superior ao mecânico. Só tem dois poréns nessa história. Primeiro, o chumbamento químico é recente, é uma coisa nova. E tem aí 20, 25 anos no mercado. Então a gente não sabe, no longo prazo, no longo prazo, como é que isso vai se comportar ainda. Só um comentário disso, exatamente o que ele está falando, no trabalho do Davi, eles comentam exatamente isso, que tinha alguns grampos que foram colados com uma cola que não era a base de epóxi, era uma base vinílica, não sei o quê. Hã? Pode ser, e depois de, sei lá, 2, 5 anos, eles viram que a cola degradava e os grampos soltavam. Então isso é importante. Bom, então tem esse problema que a gente desconhece ainda, a longevidade do negócio. E eu chamo a atenção para aquela nossa parte ética. Para você sair conquistando, batendo debaixo o grampo, como é que você vai misturar o químico e vai esperar meia hora, os mais rápidos, alguns são 4 horas de cura, para você seguir para o próximo grampo. Você vai fazer como os nossos antepassados faziam, vai bater 1 grampo por dia de escalada. A única solução, e desescalar, porque você só vai poder se pendurar nele na próxima vinda. Então, o chumbamento mecânico tem a versatilidade do bateu, valeu, gente. Você faz o furo, coloca o chumbador, aperta ele, costura e sai escalando. Inclusive, eu estive conversando esses dias com o Sérgio lá em Salinas, ele está conquistando via de 7º grau agora, ele para no lance, puxa a furadeira, faz o furo, guarda, põe o chumbador com a costura colocada na corda, bate e vai apertando, ele já está costurado, sabe como? É a técnica do momento, sabe? Então, é um troço rápido. E o chumbamento mecânico nos proporciona 100% da resistência a partir do momento que você apertar ele, né? Então aqui, óbvio, né, só para listar, para ficar claro aí, o chumbamento mecânico, né, a transferência da carga se dá via atrito ou forma, né, no nosso caso, principalmente devido ao atrito. Capacidade total de carga após instalação, né, diferentes níveis de proteção à corrosão. Ele quer dizer que você pode ter chumbador de aço carbono, chumbador de aço inox, de várias classes de aço inox, então você pode ter... E um tempo ilimitado de armazenamento, quer dizer, você pode guardar esse chumbador lá, se estiver seco e tal, você pode guardar 100 anos. Daqui 100 anos ele vai ter o mesmo desempenho do que ele tem hoje. Tá. A necessidade, desvantagens. Qual é a desvantagem do chumbamento mecânico? Ele tem maior necessidade de afastamento entre furos e bordas. Quer dizer, isso é mais na construção, a questão de borda, mas a gente tem que pensar um pouco na escalada. Às vezes, próximo a uma falha da pedra, uma trinca, alguma coisa assim, pode comprometer o chumbamento mecânico. E, lógico, as paradas. Você faz uma parada dupla, se a parada tiver ali um grampo coladinho no outro, ou um chumbador coladinho no outro, é perigoso, fragilizou a rocha. Você tem que ter um afastamento maior para poder ficar mais... Não passa. Bom. Alô, aí está melhor. Então, o chumbador químico resulta, né, na combinação de um químico com um elemento metálico, né? As vantagens são de extraordinário desempenho, qualquer tipo de carga. Aqui ele quer dizer o seguinte, gente. Se você colar uma barra dessas aí, tem alguns químicos que você rompe a barra e não extrai o químico da rocha. Então, é para vocês terem o nível de força que isso faz, né? A possibilidade de ter pequenos ou menores afastamentos entre furos e bordas, flexibilidade dos elementos a fixar, né? Questão de dimensão, resistência, forma, o que for. O furo fica completamente preenchido, o que impede a entrada de água, umidade e outros elementos de corrosão. Então, aquela preocupação daquelas coisas que o Miguel mostrou aqui, dos chumbadores corroídos dentro do furo, a gente se livra desse problema, porque o furo o que está para dentro da rocha está selado e está inerte. Tá? E também a flexibilidade de aplicação de diferentes materiais de base. Então dá para usar no concreto, dá para usar no granito, no calcário, dá para usar em diversos tipos de rochas, no arenito principalmente, é recomendado o químico só para o arenito, só para o químico, né? Bom, é a desvantagem, né? A aplicação de carga imediata, né? O que tem a cura mais rápida, aproximadamente 30 minutos.
E o tempo de armazenamento que é limitado, essas colas têm uma validade curta, 1 ano, 1 ano e pouco, então se você quiser guardar uma cola dessa agora para usar no que vem, você perdeu. Então tem que estar sempre aí com o produto na validade. Aqui um pouco da análise das tensões, tá? Porque aquilo da questão do menor espaçamento entre furo e borda, tá? Isso aqui é uma análise de computador feita por elementos finitos do chumbador dentro do substrato que a gente fala, né? Aqui o chumbador mecânico e aqui o chumbador químico. A tensão mais alta é o vermelho e o roxo lá é a tensão menor. Então aqui dá uma ideia de mais ou menos de como se distribuem as cargas dentro da rocha. Então, é isso aqui que possibilita que você coloque um químico mais próximo do outro, porque não há sobreposição dessas áreas de tensão. Aí, o pessoal que não é muito ligado em norma, tá? Mas existe uma norma brasileira, NBR, para chumbadores, tá? E ela traz essa tabelinha aqui, ó, com as distâncias, os afastamentos mínimos que se devem ter entre furos. Então, nas questões aqui de cargas de tração e cisalhamento, ele trata tudo em relação à profundidade de embutimento, ou seja, o tamanho do furo que você fez e do chumbador que você está colocando lá dentro. Então, recomenda-se aí, no mínimo, aí para carga de cisalhamento, que é o nosso caso, entre chumbadores de 4 profundidades, né, e entre borda de 2 profundidades. Então, se você vai pôr um chumbador aí, vai fazer um furo de 7 centímetros, você tem que ter pelo menos 28 centímetros entre um furo e outro. Não adianta bater muito perto, que ocorre uma sobreposição dessas cargas aqui e fragiliza a rocha. Em vez de você estar melhorando a segurança, você está piorando a segurança. Tá, aí vem um pouco a questão do torque, que é exclusivo dos chumbadores, né, mecânicos ou químico, quando você cola, não diretamente o grampo, mas você pode colar uma haste enroscada e colocar uma porca e apertar uma chapeleta também. É a questão do torque, porque o torque às vezes é negligenciado, gente, o torque ajusta a força de aperto que você faz no elemento de fixação, ali o parafuso, em cima da rosca, tá? Eu sei que vários acidentes com chumbadores de inox nos Estados Unidos devido a overtorque, sobretorque, o pessoal aperta muito. É aquela história, né? Você pergunta pro cara, você apertou a peça lá, 1/4 de volta antes de espanar. Foi o aperto, né? Os caras gostam, né? Não, eu apertei até tirar a água do negócio, né? A chave era curta, eu pus o cabo da marreta, usei como alavanca ainda e dei mais uma apertada, sabe? Tipo, é o tipo de coisa que a gente ouve por aí, para deixar bem apertado, sabe? Só que isso acontece, daí às vezes é o seguinte, às vezes você começa já a romper o chumbador por cisalhamento, por torção, e ele fica lá parcialmente rompido. E daí uma queda, ou às vezes uma carga muito pequena, pode levar a fratura. O que eu chamo a atenção aqui, gente? É óbvio, ninguém vai escalar com um torquímetro na mochila, com uma chave, né, para ir lá e apertar com o torque ideal. Mas todo mundo pode em casa arrumar um torquímetro, um amigo, faculdade, a oficina mecânica que você leva pelo carro, levar um parafuso desse lá e experimentar o aperto, e daí experimentar com uma chave, como a gente brinca, né? Calibrar o braço, gente. Mas você sabe que aquele aperto tá bom, nem mais nem menos. É mais ou menos o aperto recomendado para aquele chumbador. Para não entrar na questão do torque excessivo, que você pode espanar a rosca, pode quebrar o chumbador, ou pior, só trincar, fazendo com que ele venha a falhar mais tarde. E também para não cair na questão da parte dele estar mal fixado ou não chumbar, o que é pior, né? O próprio expansor lá não expandir e com uma pequena carga você acabe arrancando o chumbador. Bom, aí falar um pouco da normativa, né? A norma é essa aí, a 959 2007, que é baseada nessa BA123, que é uma norma bem antiga já das chapeletas, tá? Ela traz alguns requisitos, a gente fala aquele quadrinho só dos ensaios, tá? Mas não é só aquilo dos ensaios que são os requisitos. Todas as partes devem ser fabricadas com o mesmo material, quer dizer, para evitar a corrosão galvânica. O desenho tem que ter uma espessura mínima de 3 milímetros, tem que ter um raio mínimo de 10 milímetros para tudo que tiver a mais de 12 milímetros da rocha. Todas as arestas têm que ter um arredondamento de um raio de 0,2 ou um pincelado de 45 graus de 0,2 milímetros, 2 décimos. Né? E tem que ser possível pelo furo da ancoragem, ou seja, pelo buraco da chapeleta, não o que você fixa, mas o que você costura, tem que poder atravessar uma barra de 15 milímetros e uma de 11 milímetros ao mesmo tempo. Tem que caber essas duas barras. Os
Chumbadores, né? O químico tem que ter uma profundidade mínima de 70 milímetros e os mecânicos têm que ter uma profundidade mínima de 5 vezes o diâmetro que você está usando para fixar. Então, é umas regrinhas, né? Tem que ter uma capacidade de carga axial mínima de 15 kN, radial de 25, né? E os ensaios como são feitos, né? Os ensaios são feitos aqueles blocos de granito, 200 por... Bom, vou continuando no grito aqui, qualquer coisa, se não ouvirem aí atrás, vocês me falam, tá? Você chega o microfone, vai e volta, vai e volta. Alô, alô? Tá. Então, é feito um bloco, né, com uma granulometria máxima, um concreto de 50 megapascal, tá? E é instalado o chumbador. Ele fala de velocidades de carregamento, que tem que ser de 35 milhas por minuto, mais ou menos 15, né? Tem que carregar 10 ciclos de 8 kN em 10 minutos, ou seja, praticamente um carregamento por minuto de 800 kg, e depois você leva até o rompimento, e essa carga tem que ser superior às especificadas. Além disso, a norma exige, mas a UIA recomenda a norma, entende? Que as ancoragens tenham que ter gravada de maneira clara, indelével, duradoura, né, o nome do fabricante e o modelo, o nome do produto, caso o fabricante tenha mais de um produto. Então, as nossas chapeletas, até antigamente, vocês podem olhar, só tinham a nossa marca, a Bonnier, né? Hoje em dia elas já vêm gravadas lá, escrito Pingo, escrito dupla, escrito simples, que é o nome do modelo. Bom, os resultados. A gente fez esse ensaio, tá? A gente fez esse ensaio ano passado, a primeira vez aqui com as nossas chapeletas, com o 959, até então a gente fazia só os ensaios de tração tradicionais, quer dizer, preso como o Miguel fez, preso num dispositivo na máquina de ensaio. Eu optei por uma variação da norma, não estou fazendo nada para certificar nada, é só digamos, para completar o nosso conhecimento. A norma exigia um bloco de concreto de 50 megapascal, um bloco de concreto de 50 megapascal exige eu encomendar o concreto de uma concreteira, não sei o que, esperar 28 dias de cura, para poder chegar num concreto de 50 megapascal que talvez não resista o que o chumbador aguenta. Então, provavelmente, na minha visão, a gente ia romper o concreto e não ia romper o chumbador, que era nosso objetivo. Então eu parti para algo mais prático, a gente conseguiu blocos de granito lá do Morro do Gava, para quem não sabe, onde existem centenas de peças colocadas, grampo, chapeleta, de tudo que é tipo. E a gente fez os blocos, o menor que conseguimos, eles ficaram com 270 por 270 por 270 milímetros e fizemos os testes. Aí tem uma fotinha do ensaio aqui de uma das chapeletas, as forças aplicadas ali, ó, 10 por 10 carregamentos, e qual foi o resultado da força máxima aplicada aqui na questão dos ensaios axiais, que ou seja, o arrancamento diretamente do chumbador. Aí está lá a observação, né? Ruptura do parafuso, ruptura do parabolt, deformação da chapeleta, o parafuso, e aqui, ó, esse aqui desprendeu da rocha, o parabolt acabou soltando da rocha. Aí nos ensaios radiais, que é o cisalhamento, né, a carga é um pouco maior, a gente teve 2 casos de ruptura do parabolt e um que rompeu a própria chapeleta com 37 kN. Então, aumentou impressionantemente essa carga. Como tudo na vida não é o preto no branco, né? Esses materiais, quando a gente recebe, eles vêm com certificado. Todos dentro da norma. Por exemplo, a chapa de aço eu compro a 304E. Só que eu recebo chapa com 500 megapascal de ruptura e recebo chapa com 700 megapascal de ruptura. Então tem um range muito grande de variação do próprio material que a gente recebe, porque lá na siderúrgica, quando eles fazem o aço, ele também tem uma variação. Então esses são os testes que a gente fez, a gente teve aí os resultados todos positivos. E vamos falar um pouco do que nos aflige pós-instalação. Pós-instalação, sigamos se a instalação foi bem feita, corretamente feita. Eu vou falar rápido porque não é nem minha especialidade, tá? Que é a parte, eu coloquei aqui alguns tipos de corrosão, tá? Para ser especialista em corrosão tem que ser muito esperto, tá? Você pode estudar a vida inteira um tipo de corrosão e não chegar a muita conclusão, né? Porque o troço é complexo. Existe oxidação, a galvânica bimetálica, a química, a subtensão, pitching, intersticial, alveolar e mais um monte de coisas aí. Eu vou me ater aqui a bimetálica e o SCC, que é a corrosão sob tensão, tá? Essa tabela aqui veio da BS, que é uma norma inglesa, sobre chumbadores, tá? E aqui ele fala da questão do bimetálico, então ele fala aqui, ó, ele trata 3 tipos de ancoragens para chumbadores.
para períodos curtos, períodos médios e longa duração, que ele quantifica aqui, período curto até 2 anos, período médio até 10 anos, de longa duração 50 anos. E aqui ele traz mais ou menos uma comparação entre o aço galvanizado a fogo, alguns tipos de aço inox e as aplicações entre eles e qual a relação que acontece com a corrosão bimetálica. Então todos têm um problema, se for ver aço inox com aço galvanizado aqui, todos eles são problemáticos, né? E para as aplicações especiais aqui, que não são externas, ou que estão fora até dessas explicações aqui de interna, externa rural, externa industrial, ou até em zona marítima, né? Ele especifica aqui daí ligas especiais. Não vou entrar no detalhe, mas para vocês saberem, existe material aí em relação a isso. Então isso aí é um pouco do produto de corrosão, né? Vocês podem ver aqui, ó, esse grampo aqui eu tirei com a mão, tá? Vocês podem ver que não foi difícil, ele estava só por essa pontinha aqui, eu mal encostei nele, ele caiu. Isso aqui é uma chapeleta de alumínio, gente. O alumínio também aconteceu aquilo ali, ó, tipo de corrosão ali, ó, virou nada. Aqui o problema do nosso próprio material, né? Corrosão galvânica, bimetálica, chapa de inox com chumbador de aço carbono. Infelizmente o chumbador de aço carbono leva a pior e o chumbador é o que realmente fixa a chapa. Então você já está condenando a proteção a não durar e a ficar um problema em pouco tempo. Essa aqui é lá no Marumbi, essa aqui está lá em Quixadá, no Ceará. Aqui a gente traz um pouco também os efeitos da corrosão, aqui que ele traz a parte da galvanização, do efeito galvânico da pilha, né? Então a gente tem aqui, ó, quando é zero não tem não afeta nada, quando tem o F1, o A1, o F2, o A2, o F1 é moderado e o F2 é pesado. Então se você tiver aço austenítico com ferro galvanizado, aço galvanizado, a gente tem um problema sério de corrosão galvânica. Se a gente tiver alumínio com aço galvanizado, é um problema moderado. Então, se você olhar aço austenítico com aço austenítico, o problema é zero. Aí eu vou falar um pouquinho do trabalho da Ângela, que falou da SCC lá na Tailândia, tá? Ela chegou na conclusão já do trabalho dela, que o SCC acontece por esses fatores aí. Cloretos, né? Lógico, água do mar, tem cloro, os cloretos. Alta umidade, quer dizer, a gente precisa ter alta umidade. Temperaturas quentes, normalmente em ambiente industrial controlado, o SCC não ocorre abaixo de 60 graus Celsius. Tá? E lá ela teve alguns fatores que ela está ainda analisando se são fatores preponderantes, que é a água do ácido solo, a água do solo ácida, ou seja, a água que escorre pela rocha, se ela tem um pH ácido, o calcário dissolvido na rocha, e lá a rocha é calcária, e essa água ácida dilui o calcário também é diluído pelo CO2, então é um problema, e cria componentes como esses camaradas aqui, ó, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de zinco, que são extremamente corrosivos, E por fim, tem que haver intervalos de baixa umidade, o que torna daí os sais desses ácidos extremamente corrosivos também. E esses fatores estão reunidos lá na Tailândia. Aqui eu coloquei um pouco para vocês verem que, às vezes, só um filme ou uma camada pequena desse ácido sobre o material, ele é bem mais prejudicial do que você realmente imergir o material dentro de uma lâmina d'água. Então, a chapeleta que está lá, às vezes, dentro d'água, ela corrói menos de uma que só pega o vapor e fica com um filme desse material ácido aí. Aqui a gente tem uns testes que ela fez em câmara salina, tá? Então, só com o NaCl, ou seja, o cloreto de sódio, que é o sal que está no mar, nenhum ácido fraturou, né? Aí, com cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, cloreto de zinco, praticamente todos os ácidos austeníticos fraturaram. Aqui um pouco da análise da corrosão, eles fizeram análise de uma chapeleta que rompeu lá, essa que o Miguel citou, tá? Então eles tiveram aqui uma percentuagem muito grande de alguns elementos que não coincidem com a composição química da água do mar. Então, quer dizer, não foi a água do mar que atacou esse camarada aqui. Na realidade é um mecanismo um pouco mais complexo que eu vou simplificar aqui. Acontece o seguinte, na Tailândia as paredes são muito negativas, tem muito teto, aquela formação do calcário.
Então, a água da chuva lava o calcário e destrói o calcário e joga esse material em cima do mar. O mar lá é bem quente. Eu já estive lá e a gente olha, não é nada comparado com o Rio de Janeiro, tá? Lá você entra na água e parece que você está entrando numa hidromassagem, quentinha. Aqui a água é gelada, sabe? Então, a água do mar é muito quente e esse material cai e fica sobrenadante na água do mar e já ocorre evaporação. Na evaporação, o que se forma? Se formam esses cloretos que, com a água, formam ácidos. Esse ácido acaba batendo na chapeleta que está no teto e o metal fica mais frio que a rocha, ele acaba condensando, condensa ácido na chapeleta e começa a formar um filme ácido em cima da chapeleta. Como essa chapeleta está no negativo e não bate água e não lava ela, esse material vai se concentrando ali, vai se concentrando e levando a fratura, finalmente, é uma corrosão intragranular ou intergranular e acaba levando a fratura do material. Então, algumas das recomendações que saíram desse trabalho, né, foi a questão de bater as chapeletas no lugar que a água da chuva lave. Aí, baseado naquele trabalho, até quero agradecer o Júlio, o Delson, o pessoal que conseguiu mandar umas chapeletas que estavam batidas aqui no Rio de Janeiro há mais tempo para a gente fazer uma análise metalográfica e mecânica. Foram retiradas 3 vias das espadas, né, que eram da Bonnier, que foram instaladas em 2007, 3 vias da face sul da Pedra do Urubu, que são da Simon, que eu acredito são pelo ano 98, e uma chapeleta da face norte, que é aproximadamente do ano 89, eu não sei se foi na passagem do Bullish por aí ou não, alguma coisa assim. Então aí as chapeletas, tá? Foram feitas amostras, foram cortadas, foi feita análise química, todas essas chapeletas eram feitas do mesmo material, 304L, inclusive a Petzl, a Simon, eram feitas do mesmo material, está aí a análise química feita por espectrometria atômica. Aí as micrografias nas áreas onde tinham pontos de corrosão visíveis, né? Então você pode ver aqui ampliado 400 vezes e ampliado 800 vezes. Esses aqui são pontos de corrosão, mas a parte interna do material está íntegra, não tem nenhum sinal de corrosão intracristalina ou intercristalina. E foram feitos ensaios mecânicos, ou seja, a gente colocou na máquina de tração e tracionou essas chapeletas. Infelizmente a Petzl só tinha uma amostra e a gente optou por fazer a análise metalográfica. As outras, a Simon e a Bonnier, a gente rompeu, tem aqui os dados, né? E todas elas romperam acima do que estava gravado na própria chapeleta. Então, mesmo chapeletas aí que estavam há quase 20 anos instaladas, aguentaram a carga nominal com folga. Aí aqui eu coloquei uma fotinho para lembrar aquela história que eu falei do aço inox ser inerte no ambiente. Eu desafio vocês acharem alguma chapeleta zincada ou algum grampo com musgo crescendo nela. Duvido. O titânio eu acredito que é possível, viu, gente? Porque o titânio também é bem inerte. O grampo de inox tem, a gente tirou uma série de grampos de inox agora da Sudoeste, cheio de musgo. Ou por ser o inox é inerte mesmo. E um último item, só para lembrar que também existe, gente, o pessoal leva raio por aí, sabe? E as chapeletas também. Essa é uma chapeleta colocada lá na torre principal do freio, tá? E essa chapeleta foi atingida por uma descarga elétrica, dá para ver ali um ponto de fusão, ali ó, 2 pontos de fusão, aonde o raio realmente atingiu a chapeleta, né, gente? Então, isso pode acontecer e pode danificar a chapeleta, inclusive. Essa, no caso, não afetou muito, mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, ainda mais que o Brasil é um dos países com maior incidência de raio do mundo. Aí, fecho aqui a minha fala, aqui com uma frase que eu li, que eu acho interessante, né? Que é impossível progredir sem mudança, né? E aqueles que não mudam a mente não conseguem mudar nada. Agradeço a todos aí, obrigado.